E as polêmicas continuam em Brasília. Ontem, enquanto o Senado aprovava o texto do marco temporal, o STF definia a questão das indenizações aos proprietários que tenham ocupado de boa-fé terras que venham a ser demarcadas como indígenas. O assunto, gente, é bem complexo e quem ajuda a gente a entender um pouquinho melhor tudo isso é a Danila Bernardes, ao vivo, direto de Brasília. Olá, boa noite para você, Danila. Oi, Tatiana, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Para a gente começar a falar disso, é bom lembrar que no dia 21, o STF, Supremo Tribunal Federal, definiu aí pela inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, ou seja, que não existe essa limitação de tempo. Diante disso, a tese que foi julgada agora é para definir as regras para quem, caso aí precise ser compensado por possíveis perdas dessas terras aí em decisões da Justiça. Então, são regras que vão definir esses parâmetros, essa compensação. A gente preparou umas telas para mostrar para vocês essas regras, para ficar bem claro. Olha só, na primeira tela a gente vai ver que a demarcação de terras indígenas, ela não depende, então, desse marco temporal de 5 de outubro de 88. Se houver ocupação de terra indígena ou disputa pela terra, cabe ao proprietário ser indenizado pelas benfeitorias feitas no local. Tudo que ele investiu, ele tem que ser ressarcido, gente. Caso o proprietário tenha ocupado essa terra de boa fé, aí, essa terra a ser demarcada, ele terá direito prévio à indenização pelas benfeitorias. Essa parte do boa fé é muito importante, porque ele tem que ter tudo legalizado, terra escriturada, não pode ser terra de invasão também. Na tela seguinte, a gente vai ver que se for inviável reassentar esse proprietário, ele terá direito à indenização pelo valor da terra em si. A indenização pela terra em si poderá ser paga pela União, ou seja, pelo governo federal. O pagamento deve ser imediato, o proprietário pode reter a terra até a quitação efetiva aí do poder público, ou seja, só sai com a indenização na mão. Na tela seguinte, a gente vai ver que não cabe indenização para casos já pacificados. O que foi resolvido está resolvido e decidido. E é possível ter também aí o redimensionamento, que significa, ou seja, a mudança no tamanho desse território até 5 anos após a demarcação. Mas para isso é preciso ser comprovado aí erros graves nessa demarcação de terras para os indígenas. Essa tese, gente, que foi julgada e definida pelo Supremo Tribunal Federal, ela só vale para casos que estão sendo contestados, pedidos na Justiça, que estão tramitando na Justiça. Então, aqueles proprietários que estão lá nas suas terras, eles não precisam se preocupar, a não ser que a terra dele seja contestada judicialmente. Então, ele vai ter que responder por isso, e são essas regras que vão definir a forma dele ser compensado diante de uma perda do seu território, aí da sua terra, onde ele ocupa hoje para povos indígenas. Bom, esse é um assunto que a gente continua acompanhando por aqui, né? Porque ainda tem muito que se falar de marco temporal. Quem vai comentar esse e outros assuntos de Brasília é o Paulo Alceu. Boa noite, Paulo. Boa noite, Danila. Pois é, está bem movimentado por aí, você sempre atenta e acompanhando tudo aí por Brasília. Agora, apesar do STF trabalhando para tentar dar uma roupagem melhor para o marco temporal, os parlamentares estão reagindo. Obrigado, Danila, obrigado.